Eu sempre deixo aí a elite brasileira dos games falarem, depois eu venho humildemente dar a minha opinião de um simples jogador, tá? Que não entende nada de videogames, sobre Resident Evil 9 Requiem! Vambora, rapaziada, falar a respeito do que a gente viu aqui, tá? Teve o showcase, né? Como vocês bem sabem, tem algumas coisas boas aí pra acontecer, né? Algumas coisas importantes que logo eu vou falar pra vocês a respeito deste tema, mas que por agora não posso dizer. Mas teve o showcase que eu não pude acompanhar porque eu estava em outro compromisso, que vocês vão saber logo. Mas tivemos gameplay de Leon. Vocês foram apresentados a gameplay de Leon. Gente, eu cobri no ano passado, tá? O Resident Evil Requiem, vi em primeira mão, tá? Lá em Los Angeles, na Summer Game Fest. Pude acompanhar uma gameplay inteira da Grace, depois teve gameplay, tá? E agora eles passaram pra vocês, né? Finalmente. Um pouco mais do mapa, um pouco mais do Leon. E vamos ver juntos aqui, enquanto vamos comentando, né? A respeito do que vimos. E eu queria dar os meus pitacos. Queria dar os meus pitacos, se possível, com a presença e ajuda de hosteres que entendem de games. Vamos lá! Eu vou pular as partes que o Japa fica falando aqui, tá? Pra gente ver o que realmente importa, de fato, que é o jogo. Eu gosto muito desse take aqui, cara, que aqui é PlayStation 1, me volta 300 anos atrás de nostalgia, mesmo que seja essa visão isométrica, né? Eu gosto muito. E me lembra aquele joguinho recente também que saiu, The Precinct. Mas é muito legal, né? Porque aqui é Raccoon, me parece ser Raccoon no seu estado puro, toda destruída. In this showcase, we'll go over the latest information tá em on inglês, Resident né? Evil Mas tudo bem, Requiem, não tem problema. which will release next month on February 27. Let's take a look at some of the gameplay. Aqui nesse showcase a gente vai ter, né, mais informações sobre o jogo e tal, e beleza. E o Leon está de volta. Aí ele tirou a onda aqui, né? Ele fala que ele nunca disse que o Leon não estaria. Ele meteu o louco, esse japonês aqui. Meteu o louco, essa que é a verdade. Isso aqui vocês já viram, né, galera? Mas assim, ó, algumas boas partes, né, que a gente pode ver. E o que eu estou curioso, de fato, para que a gente possa resenhar e falar a respeito teremos gameplays em locais mais claustrofóbicos, que serão os corredores da mansão / hotel, que a gente vai descobrir quando jogar. Mas teremos partes também de uma cidade destruída, que acreditamos que seja a nossa querida Raccoon City, que está de volta, né? E tudo que eu estou vendo, cara, está me agradando, né? Veja esse visual aqui. Isso aqui não é coisa de um jogo de ação, como foi o 6, como foi o Village, né? Isso aqui vai ter, sim, os seus elementos de ação. Agora, eu curto muito. O meu medo é que é o seguinte, no Resident Evil 6... no Resident Evil 6, o que acontece? O início da campanha do Leon é assim, ó, tudo escuro, tal. Já tem uma açãozinha? Tem, mas tudo escuro. Depois, o bagulho destrambelha. É o que a gente vai descobrir novamente, né? Agora, tudo que eu tô vendo aqui, cara, de visual, de estética, por um dos principais personagens de Resident Evil, que são, né, as cidades, os mapas, eu estou curtindo, tô gostando bastante. Veja, essa parte aqui é uma parte que eu gosto muito, porque há personalidade e você volta no tempo lá pra RPD, né? Com aquelas salas, todas de época, né? Porque aqui também a gente já tá bem avançado, a gente já tem um Leon mais velho, como vocês bem puderam ver. Mas veja, é um mapa com muita personalidade, cara, que eu espero que tenha tudo que a gente gosta, né? O famoso backtracking, os puzzles. Espero que de fato tenha um mapa bem interligado para você poder fazer aquele ir e vir de forma satisfatória, que faça sentido dentro do que a gente acredita que seja Resident Evil, né? Então, até agora, eu estou curtindo bastante.
全然違うゲームになって E aqui ele diz, né, que a gameplay vai ser completamente diferente entre o Leon e a Gracie, e de fato tudo aponta que a parte do Leon vai ser uma gameplay mais porradaria, tiroteio, uma parada muito mais ação, vamos dizer assim, né? Ou seja, quando o pau vai quebrar, a gente precisa do Leon, e quando precisar resolver algum tipo de enigma, ou puzzles, ou enfim, aí você vai de Gracie. Então a parte mais enigmas, puzzles, ir e vir, né? A gente deve utilizar a Gracie. Não sei se faremos, sei lá, puzzles com o Leon, não sei. Acho que o Leon vai ficar só na parte mesmo do quebra-pau. E a Gracie vai ficar nessa parte mais stealth, puzzle, enfim, e por aí vai. グレイスの方はその RE2 ですとかバイオ7もそうですねホラーに特化したゲーム体験になってましてレオンの方はというとバイオ4に代表されるような緊張感がすごい高い Gosto muito porque isso aqui é um tipo de gameplay que me agrada. Dá um tequinho no joelho, stun o bicho, ou na cabeça, né? Stun o bicho e chega na bicuda. Fantástico. ですけどもそこまでその恐怖に特化してない、まあ、アクションも楽しめるサバイバルホラーレオンにふさわしい体験が作れてるんじゃないかなとは思っててグレイスの Muito legal, né? Essas finalizações. A gente tá vendo ali um negócio muito gore. E, cara, o negócio é isso. É Resident Evil, é zumbi, é tiro. Tem que ter isso aí, não tem ホラー jeito. とその É レオ o que a ン gente espera, né? のアクション2つこう並べて遊ぶことで Espero que o Leon bata as botas. Eu creio que o ciclo dele acabou. Só se futuramente eles venham trazer um clone dele ou algo assim. O que eles conseguiram sugar desse personagem já fizeram. Na sua visão, Cross, como eles vão tocar Resident Evil se um dos seus maiores... sem um... Ó, primeiro que, assim, o Ratazana não vai. Acho muito difícil que eles acabem com o Leon, tá? Até porque seria burrice. Burrice estratégica, né? Não sei que eles, sei lá, acabem com ele nesse jogo e voltem no próximo. Não sei. Mas mesmo que, vamos supor que esse mundo que você criou aí acontecesse, né? Ah, mataram o Leon, beleza. Como a Capcom vai continuar? Olha, cara, a Capcom vai continuar com o Chris, com a Jill, com a Claire, né? A Capcom vai continuar com seus outros protagonistas. Então, assim, o mundo não se baseia só no Leon, apesar de ser um dos principais e um dos meus prediletos junto com a Jill. Mas acho muito difícil que eles façam isso, cara. 今までのバイオハザードではないすごく感情の揺れ幅が大きいゲームになってます Legal essa arma, hein? É uma arma que provavelmente essa munição dela deve ser escassa, né? Você não deve ter isso o tempo inteiro. E você também, essa arma aqui, muito provavelmente, você deve desbloquear ela infinita depois de zerar, né? バイオハザードって緊張と弛緩のその差っていうのが一つ面白さだと思ってるんですけどもすごく緊張して静かなペースで進むグレースのゲームプレイともう発散してダイナミックに激しいアクションをするそういうカタルシスのあるレオン大きな意味でその緊張と弛緩っていう役割としてパートを最適に配置する E é bom que você chega nas costinhas ali e, ó, tome. E veja, né? Uma recepção legal. A galera tá curtindo o que tá vendo, né? Sem nenhum exagero. Não é verdade? Sem nenhum exagero. Não tá vendo bebê vampira, lobisomem, licantropo, bebê vampira. Né? Por quê? Primeiro, Leon, né? Que não tem como errar. Segundo, zumbi. Olha, não é que a Capcom trouxe de novo, né? Aqueles que juram que não é importante. Zumbis. Ai, cara, é tão fácil, né, mano? Ah, meu Deus do céu. まあこういう意図で構成してますね Zumbis. E aqui tem uma coisa muito legal também, né? Provavelmente esse jogo vai chegar dublado, como chegou o Resident Evil 4 Remake, né? E eu tô curioso pra ver as falas desses zumbis, porque assim, um dos grandes clássicos, por exemplo, do Resident Evil 4, o clássico, são as falas, né? Ali está! Mata-no, não irás ferir, não irás ferir. Um forasteiro! Né? São as frases clássicas.
Esse jogo aqui tem tudo pra trazer pra gente esses memes, cara. Eu quero ouvir o que esses zumbis... Porque, assim, os zumbis da mansão, eles vão ter aquela memória muscular. Eles vão repetir coisas que eles faziam, né? Quando eles estavam vivos. Então, isso vai ser muito legal de se ver. Vai ser bem, bem, bem legal de se ver. レオンとグレース2人とも主人公なんですけども、ストーリーとしては基本的には一つ。ストーリーの中でプレイヤーキャラがグレースになるパートがあって、またレオンがプレイするパートがあると、そういう構成になってますね。バイオ6の後のレオンの続きですけど、レオンはQue a gente tem a parceria, né? レクイエムの段階でも Olha, eu gostaria de algum momento, ia ser muito legal, né? Provavelmente não. Dar um piloto nessa Porsche com o Leon, tá? Qualquer partezinha assim, só atropelando zumbi, já ia ser gostosinho, tá? Ia ser gostosinho. E vocês viram que o estilo de cabelo do Leon agora não é chapinha, né? Agora parece que ele pegou a mão assim, os 4 dedos e puxou o cabelo pro lado. O bonitão. SO のエージェントとして、バイオハザードテロと世界のね、戦い続けてるってことになってます。彼はたくさんの Ali a gente vê o rombo, né, que foi feito em Raccoon City, justamente quando o Resident acabou lá no 3 clássico. Calma, Twitter! Calma. Vocês não entendem nada de videogame, mas às vezes vocês também ficam muito bravos à toa. 悲劇を見てきた。おそらく彼、今回 Eu quero que esse Resident tenha uma vida longa, seja com DLCs ou algum multi-eficiente que prenda. Então, Ratazana, o que a gente quer é o seguinte, que tenha o fator replay bom, né? Esse jogo tem que ter um bom fator replay, assim como teve o 2, assim como teve o próprio 4. Porque é ali no fator replay que a gente vai se divertir, né? Fazendo os desafios, zerando só na faca, zerando só na pistola, zerando sem usar baú, zerando usando uma cura só na campanha inteira. É isso, desbloqueando armas, roupas pro Leon e por aí vai, cara, né? Esse é o maior fator replay, o maior motivo de um jogo como esse aqui durar, né? 過去一追い詰められることになると思うんで、その辺も注目してほしいなと思います。今回のゾンビは生前のその人の特徴っていうのを引き継いでいるゾンビがいます。例えばこの館の中で Então, vocês viram ali, tem acho que é o cozinheiro, né? E ele fica repetindo o que ele falava quando estava vivo. 掃除係の人がいるんですけども、その人は a mulher que trabalhava com a limpeza ali no espelho. ゾンビになってもひたすらこう屋敷をきれいにしようとね、掃除を続けてるんですよ。このようにいろんなこう生前の行動に執着するゾンビがいて、ゲームでは彼らの行動を Tem ali que fica apagando a luz. そして、うまくかわすのに利用したり倒すのに使うと、こういったことができるようになってます。 Legal. Legal. E assim, essa diversificação de zumbis é legal, né? Cada um com seu próprio move, cada um com as suas próprias animações, cada um falando suas próprias coisas, cada um no seu determinado espaço. Isso é muito legal. Acho difícil os zumbis ter falas, mas não é impossível. Mas literalmente eles vão ter os Chimbrangas. Porra, você tá com o pau no ouvido, Chimbrangas? Manda o Prime aí, ô seu filho de uma... Tamo junto, Chimbrangas. レオンのゲームプレイは圧倒的な緊張感のある戦闘、RE4から進化したサバイバルアクションになっています。トマホークという斧を装備しており、 E assim, vamos combinar que antes o Leon dava um parry. Isso aqui, essa cena tá na cara de início de jogo, tá? Aquela área que o Leon, da gameplay do Leon, que ele tá andando na rua à noite, parece que ela termina aqui, com esse ângulo, ó. Você mata o último zumbi e aí vem essa animação aqui. E assim, faz muito mais sentido o parry na serra elétrica com machado do que com aquela faquinha, né? Do 4. シューティングっていうのが中心になってくるので、さらに洗練されたガンプレーっていうところにも力を入れてますね。また V を狙って、敵に体術を決める。それから敵が持っていた武器を奪って利用する。 E isso é uma adição legal também, né? Você vai poder pegar, assim, as armas que eles carregam. Enfim.
どの敵をどの部位を撃つのか、またどうやって倒すのか、そういった戦略を立てるのが面白さであり、それがうまくいった時にさらにこうカタルシスが倍増する、そういったゲームプレイになってます。Mas haja força também. グレースのゲームプレイは閉鎖空間の中を、投資弾薬脅威となる敵、その中をもう恐る恐る。 Cara, o único problema da primeira pessoa é que nem eu falei, né? Tudo que eu tô vendo é maneiro e o jogo, assim, é feito pra você admirar os detalhes e tal em primeira pessoa. O único problema, principalmente nos consoles, é o FOV, mano. Tá tudo muito apertado a tela ali, ó. Você não tem uma visão periférica boa. もグレースでは敵を倒すべきか逃げるのか、そこの判断も非常に重要になってきてます。 Tá vendo? なので、Olha lá, você perde toda a sua visão さ periférica. まざまな手段を用意しています。それほど重火器いっぱい出てくるわけではないんですけども、一つこう象徴的な武器としてレクイエムというそのままタイトルを名を冠した武器が出てきます。この大口径の武器は弾数ほどないんですけど、構造という時 Olha lá, に você tá vendo? Olha que legal. Falei, né, que essa provavelmente essa arma deve ter uma munição escassa. 弾数ほどないんで Ela すけど、 coloca 構造 uma arma só, uma munição só no tambor, ó, e é uma munição rosa, tá vendo? É uma munição rosa. Então, muito provavelmente, isso aqui vai ser muito escasso para uso somente em bicho mais forte, em boss, sei lá. Então, isso aqui vai ser aquele tipo de munição que a gente vai ter que dar fazer aquela gestão precisa de munição para não correr riscos, né? いう時にグレースを救ってくれる頼りになる武器になってます。 Olha lá. Isso aqui não pode ser gratuito toda hora, né? 実は Não quebra o jogo. クラフト要素も少しひねりを入れてまして、そのアンポロを作るためには感染したゾンビの血が必要になります。クラフトのリソースになる血っていうのを、つまり敵を倒すのにもまた意味があると、そういう意味でより RH スタイルのゲームを深めるような工夫っていうのは各所に入れてますね。 Much too effective. A variety of gameplay options have also been added to this title. Players can switch between two camera perspectives. And these can be changed. Aqui ele diz que você vai poder trocar, né, tanto o Leon quanto a Grace para primeira e terceira pessoa. Então você não tem ali uma trava, né? Ah, um é só um, outro não. Você pode trocar a qualquer momento. At any time during the game. Multiple difficulties are also available. Aqui ele tá falando das dificuldades, né? E aqui não estão todas, né? Aqui a gente tá vendo a fácil, a normal e a difícil, né? Provavelmente deve desbloquear a Very Hard, a Pesadelo e a... Pesadelo e... Qual que era? Eu até esqueci as dificuldades agora. Mas deve liberar mais umas duas aí, pelo menos. New players can enjoy casual mode and use aim assist to take down zombies with more ease. Você pode usar aim assist, provavelmente vocês vão, porque vocês são ruins, que nem o Twitter. Então provavelmente vocês vão usar aim assist. But if you choose standard classic, ink ribbons Profissional, isso. Profissional. will be needed to save the game Professional. when Se playing tem linha, tem que ter professional. as Grace. Aqui as opções também indicam que em algumas você usa Ink Ribbon, em outras não. Geralmente nas mais difíceis você utiliza Ink Ribbon e aí você tem uma numeração, você tem uma limitação de saves, né? This mode is recommended for those who enjoy a tense atmosphere. 今回、ポルシェさんとコラボレーションさせていただきまして、 o time agradece pela colaboração especial da Porsche e aí agora eles vão começar a falar aí 世界に1台しかない車を dessa 作ってお collab ります。 deles aí com a Porsche. Resident Evil and Porsche are two very iconic brands with so much heritage. It's one of those collaborations you're always dreaming of as a gaming fan working in this environment. Collaborations like this obviously don't spawn out of nowhere. For his adventures, Leon needed a car which represents his style, but also delivers when it comes to navigating him through, all of those dangerous moments he experiences in the game.
What I really admire about the custom Resident Evil Cayenne Turbo GT is how the team stayed true to its characteristics by still ensuring it feels authentic in this world. It took a lot of expertise from different departments at Porsche and... Aqui ele vai falar bastante do carro, tá, galera? Então acho que deu pra gente entender aí já direitinho, né? Do que se trata o jogo e o que esperar. Agora, vamos lá. Tudo que eu vi, tudo que eu vi do jogo até agora, eu gostei. A única coisinha, né, que é aquele pontinho que fica na nossa cabeça de dúvida é: tomem cuidado só com a quantidade de ação no jogo. Tomem cuidado para não ultrapassar o limite daquilo que a gente considera que é fundamental dentro do Resident Evil, que é o equilíbrio, né? Eu não tô pedindo para não ter nenhuma ação, porque não existe. Todos os Resident Evil tiveram ação. O problema é aquela ação que passa do ponto, né? Então assim, vai ter ação? Óbvio. Agora, aquela ação que começa a ofuscar o que há de melhor, que é o survival horror, que é a parte de terror também do jogo, que é aquela sensação de impotência, que é você sentir medo, tem que ter também. Então assim, já entendemos, o Leon vai vir pra descabaçar tudo, a gameplay dele vai ser machado na cabeça de zumbi, 12, pistola. É ele que vai decidir tudo, é ele que vai ali enfrentar os bichos. E ela é a gameplay mais cadenciada. Agora, o que Resident Evil sempre teve nessas questões é equilíbrio, né? Então assim, de tudo que eu estou vendo, aparentemente tem esse equilíbrio. Só que assim, espero que não tenha uma área de zumbi de VR, magnetos, bebês vampiras e tudo mais, né? E espero que eles aproveitem de fato, se é que vamos ter um perseguidor, como vimos que vai ter em um momento ou outro com a Grace, eles aproveitem de fato esse perseguidor e que não seja só um colocado ali bunda. Porque se a gente for ver bem, a Capcom ela acerta muito em ter o tal do perseguidor, certo? Então começa lá com o Mr. X, né? Começa com o Mr. X no 2, passa pro Nemesis no 3, daí eles tentam reproduzir com o Bitores Mendes em algum momento, mas não é a mesma coisa, né? Porque o Bitores ele aparece em um momento ou outro, mas não é aquele negócio de te perseguir no mapa, né? É um negócio muito mais scriptado. Aí no 5 você não tem um perseguidor, no 6 você não tem o perseguidor, talvez lá eu chamo ele de Anastácio, que ele persegue aquela bosta daquele filho do Wesker, que é um personagem bunda também que inventaram, o Jake, né? Minha Nossa Senhora. Ele é a Sherry, aí vai Anastácio lá perseguindo eles. Ridículo, né? Mas tá bom, vocês podem chamar de perseguidor aquilo lá. Aí no 7 você tem o Jack, né? Você tem o Jack que em algum momento ali da cabana ele persegue. No Village era pra ser a Dimitrescu, mal aproveitada, a melhor personagem do jogo, simplesmente mal aproveitada, né? E aí o que acontece? A Capcom não pode cair naquela que olha só que eu vou fazer essa ligação, hein? Eu sou ousado. A Capcom não pode entrar no que a Ubisoft entrou. O que eu quero dizer com isso? A Capcom criou um bagulho que criou é forte, vai, mas a Capcom fez uma parada dentro de Resident Evil que deu muito certo, que é dar um certo protagonismo a esses perseguidores. Então a gente já espera esses perseguidores, que é uma fórmula funcional. A Ubisoft, por algum momento, acertou na fórmula de dar o protagonismo pro vilão, como foi o Vaz, como foi o Pagan Min, como foi o Joseph Seed, né, como tentaram fazer com o Giancarlo Esposito. Só que chega um momento que isso fica batido, por quê? Porque já não se acerta mais na fórmula. Então, para continuar acertando na fórmula, se você vai dar ênfase àquilo, voltando a Capcom com o perseguidor, você tem que fazer direitinho, e não o que você fez com a Dimitrescu. Porque você vai lá, faz todos os comerciais em cima da Dimitrescu, forma o jogo em cima dela, dando a entender que ela vai ser... Às vezes isso funciona, que é a quebra de expectativa, mas no caso do Village ficou muito mal, porque tipo assim, é muito mal aproveitada a Dimitrescu, né? Então assim, não cair nessas mesmices e erros, porque aí você vai pegar uma fórmula muito legal, que é a do perseguidor, que já tem dentro da franquia desde sempre, e vai começar a ficar um negócio muito batido. Então, vai colocar um perseguidor, coloca imponência. Coloca pra quando ele aparecer, vagabundo se cagar nas calças. Pra gente não deixar ficar saturado isso. Que pra algumas pessoas pode já estar, inclusive, né? Mas de qualquer forma, tudo que eu estou vendo até agora, eu estou curtindo. Tudo que eu estou vendo, eu estou achando maneiro, né?
E eu espero que de fato esse jogo aí que já lança no mês que vem seja tudo isso. De qualquer forma, vocês vão ver no Eu Joguei a gameplay completa, full game, zerando na faquinha, serviço completo, como eu sempre faço aqui para vocês, sem alarde, sem muita ideia, trazendo aqui para vocês a real, o jogo completo, as séries, zerando 70 vezes, platinando, fazendo tudo o que tem que fazer diante de um grande jogo. Tá bom? E é isso aí.